vocês, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Confeitaria Refinada. Eu sou a Lidiane Kerley e no vídeo de hoje você vai aprender a fazer essa taça maravilhosa, deliciosa e que é uma ótima opção para você já fazer agora para sua família no Natal ou para você vender. Eu vou passar todas as dicas aqui para vocês, como você vai vender essa taça, como que funciona a questão da taça, se você entrega para o cliente, se você já inclui o preço junto. Então, todos esses segredinhos você vai ver ao longo desse vídeo. Então não perde nada, tá bom? O primeiro passo para a gente fazer essa taça é a gente preparar a geleia de morango. Nessa taça a gente vai utilizar dois tipos de morango, ele fresco e ele feito geleia, tá? Se caso você for fazer essa taça com muita antecedência, aí eu aconselho que você não utilize ele fresco, porque ele só vai ter a durabilidade de 24 horas a sua taça. Se caso você fizer com a geleia de morango apenas, você vai ter uma durabilidade de até 5 dias na geladeira, então você consegue fazer com antecedência, tá? Como aqui eu vou utilizar os dois, tanto a geleia quanto ele fresco, ele só vai ter a durabilidade de 1 dia, tá bom? Então eu vou começar pela minha geleia. Eu tenho aqui alguns morangos e uma dica que eu vou dar pra você: sempre que você tiver morangos que estão um pouco estragadinhos, ó, você tira a parte que está estragadinha e utiliza para fazer geleia, tá? E você pode inclusive congelar esses morangos, tá? Não precisa utilizar na mesma hora. Quando você congela, você evita que eles estraguem, tá bom? Então tem aqui os meus morangos, eu vou cortá-los pra gente poder fazer a nossa geleia, tá? Eu não gosto de cortar ele muito pequenininho, porque depois que ele vai pro fogo ele ainda reduz, ele desmancha. Então eu gosto só de cortar assim na metade, tá? Meu moranguinho aqui já tá todo cortadinho, tá? Lembrando que já foram lavados, tá todos higienizados já. E agora a gente continua o processo colocando esses morangos dentro da nossa panela. Lembrando que eu acho que eu não falei, eu coloquei aqui 500 gramas de morango, tá? Mas todos os ingredientes vão estar na descrição desse vídeo, então você pode ficar tranquilo, tá? Vou colocar aqui também uma xícara de açúcar. Aqui eu tô usando cristal, mas pode ser tanto cristal quanto refinado, não vai interferir. Por último, nós vamos colocar aqui na nossa geleia o limão. O limão você pode colocar tanto só meio limão quanto um limão inteiro. Qual a diferença que vai fazer? Se você colocar um limão, vai ficar aquela geleia mais azedinha, tá? Se você colocar só meio, vai ficar uma geleia mais docinha. Eu vou colocar um limão inteiro, porque eu gosto dele mais azedinho, tá bom? Todos os ingredientes aqui, agora a gente só precisa mexer isso e levar ao fogo. O fogo é médio, tá bom? E ele vai ficar lá até que essa geleia reduza um pouquinho. Primeiro vai soltar bastante água, depois essa água vai começar a evaporar e o açúcar vai começar a caramelizar. Então quando reduzir, eu vou mostrar pra você. Como a gente vai fazer dentro de uma taça, eu não preciso que essa geleia reduza muito. Eu posso deixar ela com um pouco de calda, tá? Mas eu vou te mostrar o ponto ideal. Minha geleia já está pronta. Olha só como reduziu bastante a água, tá bem vermelhinha, tá vendo? E aí, se você for utilizar para um bolo, lembra que você tem que deixar reduzir mais essa água aqui, tá? Não pode ficar com a aguinha não, se no caso você for usar num bolo. Como aqui é numa taça, então não tem problema, aqui eu já posso desligar e deixar esfriando até a hora de utilizar. Agora a gente vai fazer uma calda de chocolate para umedecer essa taça. Eu quero uma taça bem molhadinha, porque ela gelada vai ficar deliciosa. Então para isso eu vou utilizar a calda pronta da Ulalá, tá? Essa calda aqui, ela já vem pronta pra gente utilizar, porém eu quero ela bem escurinha e ela vem branquinha, tá? Então por isso que eu vou transformar ela numa calda de chocolate. Eu já coloquei essa calda aqui, mais ou menos 600 ml, tá, gente? Eu coloquei aqui. E aí eu vou colocar aqui, pra completar, chocolate em pó. Esse daqui é um cacau em pó 100%, tá? Por que eu vou utilizar esse cacau em pó 100%? Você pode também utilizar o 50%. Porém, o 100%, por ser mais amarguinho, não vai deixar a minha taça muito doce, tá? Então, como eu vou molhar bastante, eu não quero tudo muito doce, quero equilibrado. Então, por isso eu vou utilizar o 100%. Não se preocupe que não vai ficar amargo, tá? Então, eu vou colocar aqui na minha panela meu cacau 100%, tá? Ó. Vou misturar um pouquinho, não se preocupe porque não vai diluir tudo, tá? Quando tiver no fogo ele vai diluir.
E aí a gente leva no fogo, pode ser fogo alto mesmo, e aí vai ficar lá apenas até ferver. Ferveu, você já pode desligar e tá prontinha a sua calda. É só esperar esfriar, que aí você já pode utilizar, tá? Vamos lá? Minha calda já começou a ferver, olha só ali no cantinho da panela, tá vendo? Já começou a levantar essas borbulhas. Pode desligar, tá? Já está no ponto. Olha só como o cacau diluiu todinho, tá vendo, ó? Então aqui a gente já pode desligar e deixar esfriar. A calda já tá esfriando e então a gente vai começar a fazer a ganache. Eu vou fazer uma ganache aqui pra vocês, bem escurinha, mas sem ficar amargo, e eu vou te contar esse segredinho qual que é, tá? Bom, a princípio eu tenho aqui no meu bol 300 gramas de chocolate ao leite e 200 gramas de chocolate meio amargo, tá? Eu divido eles assim em bloquinhos de 100 gramas, tá? Mais ou menos. Aqui eu tenho o mais escurinho é o amargo e o mais clarinho o ao leite, tá? Eu tô utilizando esses dois sabores de chocolate, tá? Porque vai deixar a minha ganache mais equilibrada. Lembra que a gente não quer nada extremamente doce. E também não vai ficar amargo, então não se preocupe, tá? Bom, vou levar no micro-ondas de 30 em 30 segundos até derreter totalmente esse chocolate aqui, tá? Já coloquei 30 segundos, ó, ainda não derreteu, então eu vou colocar mais 30 segundos. Chocolatinho aqui derretido, tá? Agora a gente vai para o segredo da nossa ganache. Vou te contar então meu segredinho para você deixar a sua ganache bem escurinha e deliciosa. Ao invés de você utilizar um creme de leite que é branquinho, normal, todo mundo conhece, não, você vai utilizar o chantilly Ulala de chocolate. Gente, além de deixar bem gostosa essa sua ganache, vai deixar ela bem escurinha, porque já é super escuro. Então, minha gente, é o segredo daquela ganache bem escurinha que vocês amam ver por aí, né? Então, vamos lá preparar? Aqui eu utilizei 500 gramas de chocolate, certo? Aqui, de chantilly de chocolate, eu vou utilizar 400 ml. Por quê? Eu quero que essa minha ganache fique bem molinha, porque é uma taça gelada. Então, se eu fizer uma ganache mais firme, quando for pra geladeira vai ficar bem dura e aí não vai ficar legal. Então, eu quero essa taça bem cremosa, bem molhadinha, então vou utilizar 400 ml de chantilly Ulala de chocolate, tá? Agora vamos mexer bem aqui, com cuidado para não sair nada desse bol, né? Pra gente não fazer bagunça, vamos misturar bem para você ver o resultado dessa ganache. Gente, olha a cor dessa ganache. Olha se não tá super escurinha. Repara por aqui. Que coisa mais linda e super brilhosa, né? Está prontinha. Além do sabor que tá incrível, né? Gente, só lembrando que tem que estar em temperatura ambiente o chantilly, tá? Não pode estar gelado. Pra gente fazer essa ganache, ele tem que estar em temperatura ambiente, tá? Agora eu vou deixar a minha ganache aqui descansando até a hora de utilizar. Não é preciso levar na geladeira, tá? Até porque a gente quer que fique com essa textura assim bem molinha, tá bom? E agora, o último processo antes da nossa montagem, né? É fazer o chantininho de morango. Esse chantininho, gente, é simplesmente sensacional. A melhor coisa que você já provou em relação a chantininho de morango é esse daqui. Por quê? A gente vai utilizar o chantininho de morango da Ulala. Então ele já vem com um gosto muito especial de morango. Já vem bem rosinha, então já facilita a nossa vida. Tem um gosto, gente, parecido com o gosto de Danone, de iogurte. Então assim, é muito gostoso, tá? O que a gente vai fazer? Esse meu chantilly Ulala aqui de morango, ele está bem gelado, tá? É importante que esteja super gelado pra gente poder bater. Então vou colocar ele aqui na minha batedeira. Agora a gente vai colocar aqui na batedeira os nossos outros ingredientes. Vou utilizar uma peneirinha para não ficar nenhum carocinho, tá? Vou colocar aqui, ó, uma colher de sopa de pó para merengue. Eu utilizo o pó para merengue para deixar o meu chantininho mais firminho. Como aqui ele vai entrar como recheio, não há
essa tanta necessidade de colocar o pó para merengue, tá? Então se você quiser, você pode retirar ele aqui. Eu gosto de colocar porque ele dá um saborzinho também muito gostoso no chantininho, então eu gosto de deixar, mas é opcional, tá? Você pode retirar. Passei aqui pela peneira, eu vou colocar agora o leite em pó, que é fundamental. Você pode utilizar a marca que você está acostumado, tá? Vamos passar pela peneira também. Aqui eu tenho 200 gramas de leite condensado, mas eu não vou colocar agora, tá? Eu vou deixar para colocar quando o meu chantininho estiver entrando no ponto, porque aí ele vai trazer sabor e textura, vai deixar uma textura mais aveludada, mais acetinada, tá? Então, ó, misturei tudo aqui na minha batedeira. Prontinho, nosso chantininho para recheio. Olha só, gente, como ele tá. Deixa eu tirar ele daqui. Quando a gente coloca o leite condensado, ó, ele fica super cremoso. Fica maravilhoso pra gente trabalhar, ó. Agora já tá tudo pronto aqui pra gente começar a montagem da nossa taça. Todos os ingredientes. Morango fresco, ó. Aqui eu tenho uma massa de bolo de chocolate, a receitinha já tá passando aí no card para você clicar e conferir o vídeo dessa receita. A calda de chocolate, a nossa ganache de chantilly de chocolate, a geleia de morango, olha só como ela tá aqui, o nosso chantininho que eu dividi em 2 recipientes, tá? Para que ficasse mais fácil misturar. E a nossa taça, vamos falar um pouquinho sobre essa taça. Essa taça que eu tô utilizando aqui é uma taça de vidro, ela tem mais ou menos uns 3 litros aí. E essa taça aqui, gente, ela não é recomendável se você for para fazer para vender. É uma taça para você fazer para família, tá? Se você for fazer para vender, já vende nas casas de confeitaria, casas de embalagem, umas taças de acrílico. E tem desde 500 ml até 3 litros e meio, eu acho. Então dá pra você comprar. São baratinhas e você já inclui, se caso você for vender, o valor da taça pro seu cliente, tá? O cliente fica com essa taça, tá bom? Você não pega ela de volta, tá bom? Primeiramente eu vou misturar a minha geleia de morango no meu chantininho, tá? Vou misturar bem aqui, ó. Delícia, né? Esse chantilly aqui que sobrou, eu vou usar na parte de cima para fazer alguma decoração, se for necessário, tá? O primeiro passo é a gente colocar no fundo da nossa taça o recheio, tá? O fundo nunca pode começar com bolo, sempre começa com recheio, para dar aquela sensação de querer raspar até o final, tá? Então eu vou colocar o meu recheio de morango. Logo em seguida eu vou vir com a minha ganache. Olha só que ganache super escurinha, né, ó. E aí eu vou levar um pouquinho aqui pra lateral, vou espalhar bem, ó. Vou colocar aqui, ó, agora o bolo, tá? O bolo esfarelado. Eu coloquei esse bolo no processador, mas você pode também colocar ele no liquidificador, tá? O importante é que ele fique assim, bem soltinho. Espalhar aqui. Depois que eu espalho, eu dou uma apertadinha assim, ó, pra ele ficar bem grudadinho. Agora a gente vem com aquela calda maravilhosa de chocolate e vamos deixar isso aqui bem molhadinho. Eu coloquei dentro de uma bisnaguinha de ketchup pra ficar melhor a gente direcionar essa calda, tá, ó. Então deixei bem molhadinho aqui. Aqui eu tenho morangos frescos, tá? Então eu vou tirar o talinho aqui e vou cortar esse morango ao meio, tá? Agora a gente vai pegar esses morangãos aqui, ó, e a gente vai colocar aqui bem grudado no vidro, tá? Ó, desse jeito aqui, tá vendo? A gente vai arrodear toda a nossa taça com esses morangos aqui bem arrumadinhos.
Vou tirar um pedacinho aqui, ó, bem de dentro, pra você ver como que fica deliciosa. Olha só, gente. Faz aí em casa e me conta o que é que você achou dessa taça, porque agora eu tenho a difícil missão de comer essa mini tacinha aqui, que minha gente tá demais. Um beijo e até o próximo vídeo, tá?